Na aula passada, a gente terminou falando da mediana para dados agrupados. E eu apresentei essa formulazinha aqui para vocês, que é a fórmula que a gente vai usar para calcular a mediana para dados agrupados. Tá? A gente fez um exemplo, que foi aquele da dureza das 30 peças. A gente fez ele com os dados agrupados e chegamos nessa mediana aqui de 67,96. Tá? Essa fórmula não necessariamente tem os mesmos termos que estão na maioria dos livros, mas é a mesma fórmula, tá? Recomendo sempre que você guarde ela, ou a intuição que está por trás dela, para poder fazer a conta, e é ela que todo mundo usa, é meio que um padrão, tá? Então, sempre que seus dados estiverem agrupados numa tabela ou num gráfico, você consegue calcular a mediana, mesmo que você não saiba o número de observações. Tá? Isso aqui foi feito, se você olhar a expressão que está aqui nessa fórmula, não tem nada aqui que exija de você um número de observações. Então, se você tiver, por exemplo, um histograma com densidades, tá? Se você tem densidades, você tem frequências relativas. Se você tem frequências relativas, você tem frequências relativas acumuladas. A amplitude de cada classe, ou de cada barra de um gráfico, você também tem. E o limite inferior de cada classe, né, você também tem. Então, você consegue calcular a mediana, mesmo que você não saiba o número de observações que você tem. Tá? Guarde essa expressão para isso. Que mais? Bom, eu queria que vocês fizessem agora aqui, tá? Para não ficar só eu falando, eu queria que vocês fizessem esse exemplo 8, tá? Antes de mais nada, por que esse exemplo 8 está aqui? Ele é para mostrar para vocês uma propriedade que a mediana tem. Tá? Quando a gente calcula a mediana, vocês devem ter reparado, vamos voltar aqui para a fórmula, por exemplo, para dados desagrupados, lembra dessa expressão aqui, ó, que eu apresentei? Quando você calcula a mediana, você pode ver que a gente não usa todas as observações. A gente usa apenas ou a observação central ou as duas observações centrais. O resto dos dados não é utilizado para você calcular a mediana. Então, o que acontece? Se você tiver um conjunto de dados que tenha um valor atípico, a mediana não vai ser influenciada por ele. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo 8 que vocês vão calcular aqui. Tá? Eu quero que vocês calculem aqui a média, a mediana e a moda para esse conjunto de dados. Isso aqui é a renda de 10 alunos de uma disciplina do curso de estatística. Então, é como se fosse um conjunto de 10 alunos de vocês, por exemplo, tá, em salários mínimos, e eu estou pedindo para calcular aqui essas três medidas, média, mediana e moda. Antes de vocês calcularem, deem uma olhada nos números que estão aqui. Ó. Vocês podem ver que esses números estão indo de 0 a 20. Mas esse ponto 20 aqui, ó, esse aluno aqui, ó, ele tem uma renda bem elevada, certo? De 20 salários mínimos. Você pode ver que é bem maior do que os outros valores, ok? Mas perceba o seguinte, quando você calcula a mediana, esse 20 não entra na conta. Esse 20 aqui podia ser 1 bilhão, que ele não iria entrar na conta. Vocês percebem? Porque a gente, para calcular... Peraí, deu um barulho aí, tá tudo bem? Ah, tem gente aqui no lobby. Tá bom. Foi o Alexandre. Bom dia, Alexandre. Eu sei que você não consegue ver o chat, né? Mas bom dia. Bom dia, Tom. Então, tá bem. Então, voltando. Todo mundo está vendo aqui o que eu tô comentando, que para calcular a mediana, esse 20 não entra na conta? Se esse 20 não entra na conta, ele podia ser qualquer número. Ele poderia ser aqui 1 bilhão, que ele não vai afetar a mediana. Então, façam aí para mim, tá? Isso aqui é para dados desagrupados. Calculem para mim a média, a moda e a mediana e me falem quanto que dá aqui. Os dados estão ordenados, então tá bem fácil. Quem acabar, coloca no chat, tá? Por favor. Ok?
Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Lembre, né? Como é que calcula a mediana? É a observação central, se você tiver número de observações ímpar, ou a média das duas observações centrais, se você tiver um número de observações par. Ok? É basicamente isso. A média vocês sabem fazer, e a moda vocês também conseguem fazer aí. E quem acabar, coloca no chat. Ok? Média, moda e mediana. E eu vou colocando no quadro. Vou só alternar rapidamente aqui, ver se alguém fez. Não, ainda não. Então, vou esperar um pouquinho, tá? Só o Alexandre que não vai poder colocar no chat, mas pode falar também, não tem problema, tá? Se quiserem fazer por partes e colocando só parte da resposta, eu vou anotando. Ninguém ainda? Querem fazer por partes para todo mundo ir pensando junto? Quem é a moda? Quem é a moda desse conjunto de dados aqui? Professor, Oi? a moda é 1,5 e 3,5. É bimodal, né? Perfeito. Então, é uma distribuição bimodal. Ok? Algumas pessoas colocaram um e-mail, mas cuidado que são duas. Tá? Então, ela é 1,5 e... Ah, tá, você colocou lá, né? Agora que eu vi. É que dividiu o seu texto aqui em duas, né, João? 1,5 e 3,5. Tá? Então, é bimodal. Quem é a mediana? Tá, várias Dois. pessoas escreveram, né? 2,6. Por quê? Você tem 10 observações. É par. Então, você vai ter que pegar a posição n sobre 2. A posição n sobre 2 é a quinta menor, né? 1, 2, 3, 4, 5. É o 2,4. E vai fazer a média com a 10 mais 1 sobre 2, né? Desculpa, é 10 sobre 2 mais 1. Então, é 5 mais 1, 6. Você vai fazer a média da quinta com a sexta. E isso vai dar 2,6. Tá? E quem é a média? Alguém fez aí? Quem é a média? É só fazer a soma disso aqui e dividir por 10, né? Então, basicamente, fazer a soma e tirar mudar a vírgula de lugar. .405. Ok. Então, vejam o seguinte, tá? A mediana desse conjunto de dados foi 2,6 e a média foi 405. O que acontece se a gente pegar esse 20 aqui, ó, e fazer ele tender a mais infinito? Se pegar esse 20 aqui e colocar esse 20 sendo 1 bilhão, o que vai acontecer com a moda? Vai alterar a moda? Se eu aumentar esse 20 aqui para 1 bilhão, vai alterar a moda? Vai alterar a moda mediana ou média? Quem que vai alterar e quem que não vai alterar? Conseguiram aí? Só vai alterar a média, tá? Então, eu vou até voltar aqui para um slide anterior, que a gente falava da média, e eu falava de propriedades da média, eu coloquei aqui, ó. Lembra da média?
é grandemente influenciada por valores extremos, né? Ou seja, a média vai tender a ser muito afetada quando você tiver um valor extremo, seja ele muito grande ou muito pequeno. Enquanto que a mediana, eu estou apresentando nesse slide aqui essa informação, que ela não é influenciada por valores extremos. Então, quando que vai ser apropriado você utilizar a mediana ao invés da média? Quando você tiver uma distribuição que seja assimétrica, uma distribuição que você tenha muitos valores extremos, por exemplo, tá? Vamos lá, com base nisso que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu ir para o quadro. E vamos imaginar o seguinte. Na aula passada eu já passei para vocês a ideia de que se eu desenhar isso daqui, ó, é uma distribuição, isso aqui seria um histograma de uma variável x, tá? Deixa eu só arrumar esse eixo aqui. Se você tiver um histograma assim, tá? Essa aqui é a forma geral dele. Eu botei como uma curva, né? Mas, na verdade, você pode imaginar as barrinhas, ok? Imagina que isso aqui é a sua variável. Você fez um histograma e deu mais ou menos assim. A gente já sabe, olhando para cá, que esse ponto central aqui, ó, tá? Ele vai estar associado com o quê? Com a moda, com a média e com a mediana. Tá claro para todo mundo que esse ponto aqui, ó, tá? Se você imaginasse essa distribuição como sendo um conjunto de barras aqui, a barra mais alta estaria bem no meio. Então, você teria aqui no meio a moda. Você também teria que esse ponto aqui dividiria essa área desse meu histograma em duas partes exatamente iguais. Então, você teria aqui também a mediana. E, além disso, você também teria que o centro de gravidade dessa distribuição está bem no meio. Então, você teria a média. Tá claro para todo mundo? Se você tiver uma distribuição que seja simétrica em relação ao centro aqui, e esse centro for o lugar mais alto, você vai ter moda, média e mediana iguais. Tá claro para todo mundo isso? Bem, então, eu vou assumir que está tudo bem. Agora, o que acontece se você tiver algo assim, ó? Imaginem um histograma que tem um comportamento assim. Ou seja, que tem uma curva, vou fazer uma curva aqui em azul. Essa curva em azul aqui é a representação desse histograma aqui, tá? Num caso como esse, tá? Num caso como esse daqui, se o seu histograma for assim, vocês concordam que a moda ela vai estar bem aqui no comecinho? Porque os valores mais frequentes estão aqui no começo. Então, se tiver uma moda aqui, o mais provável é que a moda esteja aqui. Então, para dados agrupados, a gente comentou que a moda vai ser o ponto médio da classe de maior frequência. Então, aqui, você vai ter a moda. Certo? O que vai acontecer com a mediana? É o ponto que separa esse meu histograma em duas partes com aproximadamente 50%. Você provavelmente vai ter a sua mediana por aqui assim. Mediana maior que a moda. E o que vai acontecer com a média? Quando você for procurar o centro de gravidade dessa figura aqui, como ela tem essa cauda para a direita muito longa, tá? Isso aqui pode ir longe, inclusive, que são os valores extremos. Acaba que você precisa que o centro de gravidade fique um pouquinho mais para a direita. A média acaba ficando para cá, tá? Então, o que acontece quando você tem uma distribuição desse tipo aqui, ó,
é que a média, como a gente acabou de ver ali, o fato de ter valores extremos, eles puxam a média para cima, ok? A média acaba crescendo um pouco e ela se distancia da mediana, tá? Esse caso aqui, a moda claramente está aqui, mas a média mediana, o mais importante que vocês percebam é isso, que essa cauda comprida para a direita indica a existência de valores extremos à direita, ou seja, valores grandes. Esses valores grandes vão fazer com que a média cresça. Então, a média sempre vai ficar maior que a mediana numa distribuição de comportamento aqui. Ok? Todo mundo entendeu a diferença? Tranquilo? Ah, isso é uma coisa importante. Então, uma pergunta aqui. Se vocês pegassem dados de... Peguem um país como o Brasil. Vocês acham que o rendimento... Eu já fiz essa pergunta na aula passada, eu vou fazer de novo aqui, né? Vocês acham que a distribuição do rendimento dos domicílios brasileiros, ela é mais parecida com o histograma A, ela é mais parecida com o histograma B, ou ela é mais parecida com o histograma C? Qual deles que vocês acham que mais deve estar mais parecido com a distribuição da renda dos brasileiros? Eu não estou dizendo que ele é exatamente assim, tá? Mas qual que vocês acham que é o mais parecido com o histograma da renda dos domicílios brasileiros? A, B ou C? Escreva aí no chat. A, ok? Vocês já estão, é importante vocês irem guardando essa intuição. Quando vocês olham para um gráfico desse tipo aqui, então todo mundo está escolhendo o A, né? Então, vou colocar aqui para a gente guardar. Esse aqui seria esse gráfico, tá? Então, por exemplo, quando você escuta na televisão alguém dizer assim, ó, o salário médio do trabalhador brasileiro aumentou esse ano para, sei lá, R$ 2.000. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas se você escutasse isso, que o rendimento médio do trabalhador brasileiro é de R$ 2.000. Vocês não, mas o senso comum das pessoas é de achar que esse 2.000 é como se fosse uma mediana. As pessoas tendem a pensar assim, pô, se em média é 2.000, metade dos trabalhadores brasileiros deve ganhar até 2.000 e a outra metade acima de 2.000. As pessoas tendem a pensar isso, tá? Que é errado, e vocês sabem que não é isso, porque isso, na verdade, é o raciocínio associado à mediana, não à média. Então, quando vocês escutam que a renda média dos brasileiros, dos trabalhadores, é de 2.000, o que tem que vir na sua cabeça como alguém que estudou estatística? Você tem que pensar assim, como é que é o gráfico, como é que é a distribuição desse salário dos trabalhadores? Você acha que é o A, o B ou o C? Você pensa, não, eu acho que é mais parecido com o A. Deve ter algumas pessoas que ganham bem mais e uma grande parte que ganha menos, ou ali perto do salário mínimo. Enfim, pode ser que o gráfico seja mais extremo do que isso aqui. Esteja com uma concentração bem maior aqui no começo e uma queda acentuada, mas longa para a direita. Então, o que vocês acham? A renda média, esse rendimento médio do trabalhador brasileiro, ele é maior ou menor que a mediana? O rendimento médio, né, a renda média, quanto que ganha? O salário médio do trabalhador brasileiro, na verdade. Você acha que ele é maior ou menor que a mediana? Vai ser maior. O rendimento médio é maior. O rendimento médio é maior do que a mediana. Então, eu pergunto para você, o que seria melhor? Não era melhor que na televisão, que a gente escutasse os jornalistas, por exemplo, sempre falarem em rendimento mediano, ou salário mediano, ou qualquer variável
que tivesse associada com um conjunto de dados assim, vocês não acham que a mediana poderia representar melhor realmente como é que está essa população do que a média? Né? Porque o que acontece? Imagina que durante a pandemia agora, tá? Um grupo de pessoas ficasse muito, 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 muito rica com a pandemia, certo? Então, por exemplo, empresas que fazem entregas, né? Empresas que fazem vendas para trabalhar com ensino remoto, com trabalho remoto, com certeza teve gente que enriqueceu, né? E muita gente perdeu coisas, ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem uma população onde uma parte dela enriquece mais ou aumenta o seu valor, ok? A média vai subir, tá? Mas se somente aquele extrato superior melhorar, a mediana não vai alterar, ok? A mediana vai continuar igual. Então, eu acho, né, o IBGE divulga, por exemplo, esses números, tá? O IBGE, quando divulga os dados dele, tem lá as informações de média, mediana, você consegue obter essas coisas. Mas acaba que esses números não vendem tanto, porque eles não fazem parte do conhecimento, assim, comum, né, de um brasileiro comum. Então, se você chegar na televisão e falar assim, o trabalhador está com um rendimento mediano de 2.000, ou falar que o trabalhador está com um rendimento médio de 2.000, na prática, infelizmente, boa parte das pessoas que vai estar assistindo essa notícia vai achar que é a mesma coisa, entende? Eles vão achar que esses números são a mesma coisa, médio, mediano, dá no mesmo, tá? Mas distribuições desse tipo aqui, ó, tá, costumam ser melhor representadas pela mediana, tá? Por causa dessa, por ela não ser influenciada por valores extremos, tá? Claro, às vezes você quer mostrar a influência dos valores extremos, então a média é interessante para isso. Mas dependendo da situação, se você só quer representar a população, como que está essa população, eu defenderia que qualquer medida associada a uma variável socioeconômica, num país como o Brasil, ou países que são menos desenvolvidos, né, que o Brasil, eu acho que isso aqui representaria bem melhor do que colocar a média, por exemplo, tá? Todo mundo entendeu esse raciocínio que eu apresentei aqui? Tá tranquilo? Então, beleza. Vamos agora para cá. Oi. Cara, em relação a... É uma crítica, na verdade. Antes da pandemia, sei lá, 90% dos brasileiros também não entendiam o que era uma média móvel. Sim. Agora, muita gente sabe o que é, né? Tipo, acho que é muito mais uma questão também de colocar os dados, de tentar apresentar as coisas, né, do jeito certo. Sim, é verdade. Por exemplo, as pessoas falavam em achatar a curva, falavam em vários conceitos que estavam longe, né, do conhecimento médio assim do brasileiro, e hoje em dia as pessoas sabem mais essas coisas. É verdade. Se você insiste, é possível que as pessoas entendam, né? Mas há essa tradição também de não se falar nessas coisas. Então, ninguém é acostumado a escutar isso. É muito comum você saber o rendimento médio ou saber o salário médio de um trabalhador, mas não é comum as pessoas saberem o mediano, tá? Mas eu concordo com você que poderia ter uma mudança de cultura, né? Bom, é uma pergunta para a gente pensar. Se um dia você fizesse um histograma e desse isso aqui, ó, imaginaram? Não vai dar assim, vai dar as barrinhas, mas imagina que desse uma coisa assim e alguém perguntasse para você, me dá aí uma medida resumo desse conjunto de dados. Você daria média, moda ou mediana para a pessoa? Média, moda ou mediana? Vamos ver lá no chat, se alguém falou alguma coisa. Média, alguém falou média, alguém já saiu de tudo. Saiu de tudo por enquanto. Né? Saiu média, moda e mediana. Vou esperar convergir aí para ver se
se mais pessoas vão responder a mesma Moda, coisa. professor. Oi? Para mim é a moda. Tá. Eu já comento a minha opinião. Tá? Seria o mesmo? Média. Vamos lá. Imagina o seguinte, olha, esse é o risco de você não fazer um gráfico, de você não fazer um histograma quando você tem uma variável contínua. Quando alguém te dá um conjunto de dados, você não deveria sair calculando média, moda. Tem gente que faz isso, né? Pega um conjunto de dados e bota lá. Ah, eu tenho dados, eu já tenho uma função pronta no Excel, eu já tenho um programinha que já me apresenta média, moda, mediana, eu tomo minhas decisões na minha empresa com base nisso. Eu pergunto, você já fez um gráfico desses dados? Faça um gráfico. Um gráfico dá muita informação. O ponto é o seguinte, lembrem, uma medida resumo, uma medida de tendência central, é um número que você vai usar para representar esses dados. Ok? Imagina, por exemplo, que isso aqui fosse um conjunto de dados que dentro dele tem dois grupos distintos. Tá? Esse tipo de coisa aqui acontece quando você tem populações misturadas. Tá? Vou dar um exemplo disso aqui. Esquece os valores que estão aqui embaixo. Tá? Se eu fizesse um histograma da altura dos homens aqui no Rio de Janeiro, e eu fizesse um histograma da altura das mulheres do Rio de Janeiro, vocês acham que a média seria parecida? A média de homens e a média de mulheres? O que vocês acham? Se eu fizesse um histograma e você fosse estudar esses dados, a altura dos homens e a altura das mulheres aqui no Rio de Janeiro, vocês acham que daria a mesma média? Não, não daria a mesma média. Por quê? Por que não daria? Porque, no fundo, tá, a gente sabe que a distribuição das alturas, se você colocasse homens e mulheres, vamos imaginar que elas são mais ou menos simétricas. Se você fizesse um gráfico da altura dos homens, provavelmente ia dar alguma coisa assim, bem bonitinha, simétrica, certo? Mas quando você fizesse das mulheres, é provável que a altura média fosse menor, certo? Que essa distribuição tivesse um pouco deslocada, tá? Então você poderia ter alguma coisa mais ou menos assim, tá? Então esse daqui seria para as mulheres e aqui você teria para os homens. Concordam que isso poderia acontecer? Porque a gente sabe que os homens, em geral, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, são mais altos que as mulheres. Pode ser que em algum país, em alguma região, isso não aconteça. Mas em muitos lugares os homens são mais altos. Então, o que acontece se você fizesse um gráfico juntando homens e mulheres? O que ia acabar acontecendo? Você poderia ter um histograma que tivesse um comportamento assim, ó. Ok? Como se você tivesse duas modas. Entenderam? Acontece esse fenômeno aqui quando você tem duas populações que têm características bem diferentes em relação à variável que você está medindo. Quando você faz um histograma, acaba acontecendo coisas assim, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma variável que só assuma valores, ou ele é muito grande ou ele é muito baixo, tá? Isso aqui seria uma generalização, um caso mais extremo desse de homens e mulheres. É uma população, por exemplo, que os homens... Isso aqui poderia ser uma medida, assim, testosterona, certo? Você vai medir testosterona no corpo de uma pessoa, tá? É provável, né, que os homens tenham muito mais testosterona do que mulheres, ok? Mas, enfim, eu estou chutando aqui, tá? Pode ser que não seja assim, eu não tenho noção de como é que é esse número. Mas se você pegasse uma variável que tem um valor bem mais alto para um grupo e um valor bem mais baixo para outro grupo, quando você pegasse esses dados conjuntamente, você teria esse tipo de comportamento aqui. Tá claro isso, por enquanto? Quando que aparece isso aqui? Vou assumir que está claro. Tá? Agora vamos lá. Se você chutar na média, quanto vai ser a média nesse conjunto de dados aqui? Só olhando para o gráfico. Qual é a média?
Oi? Quanto é a média? Quem é a média aqui nessa distribuição? Nesse conjunto de dados. Quem é a média? É só você pensar, quem é o centro de gravidade? Se você fosse equilibrar esse histograma com o dedo aqui, onde é que tu ia colocar o dedo para ele não cair? Qual é o número que você ia colocar? 50. 50. Todo mundo está vendo? Esse ponto aqui é o centro de gravidade. Certo? Quem é a mediana? Quem é o ponto no eixo X ali que separa essa distribuição exatamente em 50% da área de um lado e 50% da área do outro? Quem é a mediana? (50) também, concordam? A média e a mediana estão aqui. Ó. E a moda? Essa distribuição é bimodal. A moda está aqui, né? Eu acho que aqui é para ser 25, tá? 25 e aqui 75. Tá claro? Vamos pensar, por exemplo, que você selecionasse um elemento dessa população aqui. Imagina que isso aqui são pessoas, certo? E você selecionou uma pessoa aleatoriamente dessa população. E eu dissesse para você assim, cara, eu vou te dar um prêmio, tá? Se você acertar o valor de X dessa pessoa. Ok? Isso aqui é a população de todos os X, né? De todas as pessoas da população. Eu vou selecionar uma delas e você vai ter que acertar o X dela. Se você acertar o X dela, que é o valor da variável que eu estou medindo, tá? Você vai ganhar um prêmio. Você chutaria na média, na moda ou na mediana? Qual seria o seu chute aqui? Você ia chutar 50, que é a média, você ia chutar 50, que é a mediana, ou você ia chutar ou 25 ou 75? Qual que você chutaria? Hã? Na moda, né? Vocês concordam que você teria que chutar na moda? Que chutar na média não seria algo muito inteligente? Por quê? Porque nas redondezas aqui, ó, na vizinhança da média, você tem pouquíssimas pessoas na população que têm valores de X próximos da média ou próximos da mediana. Mas você tem muita gente que tem... Aqui, ó, aqui está a maior área, concordam? Quando você tem um histograma, a maior área está associada... As áreas representam frequências relativas. Quer dizer que a maior parte da população está aqui e aqui. Então, se você quer acertar, você deveria pensar na moda. O melhor resumo para essa distribuição aqui são as modas. Tá? As modas dessa distribuição são os melhores resumos desse conjunto de dados aqui. A média moda não fala praticamente nada sobre essa distribuição. Ok? E se você não faz o histograma, o senso comum é fazer o quê? Média. E se você for um cara que conhece um pouquinho de estatística, média e mediana. E você vai fazer suas previsões, você vai utilizar isso aqui para outras coisas, pensando nos 50. Ok? E vai se dar mal. Né? Porque se você esperar que vai vir uns 50 daqui, você vai esperar sentado, porque o mais provável é que o que vai acontecer é aparecer um 75, ou um 25, ou alguém próximo desses valores. Todo mundo entendeu? Claro? O 25 ou o 75, tá? Perfeito, Jaqueline que escreveu aqui. Então, vamos lá. Olha essa daqui. Essa daqui é uma questão interessante também. 2 candidatos submeteram-se a um concurso, obtendo as seguintes notas nas provas. Tá? Tem o candidato A e o candidato B. O candidato A tirou aquelas notas ali, o candidato B tirou aquelas notas ali. Você precisa, tá, escolher o melhor candidato. O candidato é o cara que sabe mais. Imagina que você vai utilizar esse critério. Você acredita que esse candidato A e o candidato B, eles têm uma nota associada a eles que vão de 0 a 10, que representam o quanto eles sabem desses conteúdos aí. Ok? O quanto eles sabem da vida deles, né? Isso aqui são provas de conhecimentos gerais, tá? Qual dos candidatos que vocês acham que é mais qualificado?
dado as medidas que você estudou até agora aqui no curso? Qual deles você escolheria? Eu queria que vocês pensassem aí e me dissessem. Não tem resposta certa aqui, tá legal? Não tem uma resposta certa totalmente, porque ela depende do critério que você vai utilizar. Na prática, é isso que vai ser o que vai definir, tá? Nessa disciplina aqui, a gente não discute muito isso, mas a gente discute as diferenças. E eu pergunto para vocês, qual dos dois é o candidato melhor? Ou qual dos dois você contrataria se o seu objetivo é descobrir o cara que sabe mais? Não dá peso diferente, não, tá? Vamos assumir que todos esses temas aqui são igualmente importantes para você, certo? São igualmente importantes. Não dá para dizer, não, eu vou ficar com o cara que tirou a nota maior em legislação porque provavelmente é o que eu mais preciso. Não é para usar esse tipo de argumento, tá? Pensem que esse 9 tem tanta importância quanto o 5, que esse 6 tem tanta importância quanto esse 7, e aí eu pergunto, qual dos dois é o melhor? Eu quero que vocês pensem aí. Tá? E para isso, eu quero que vocês usem essas 3 medidas: média, moda e mediana. Façam aí a média, a moda e a mediana do candidato A e do candidato B. Tá? A mediana e a moda é direto. Na prática, é só a média que tem que fazer a conta. Tá? E escrevam aí no chat qual dos dois candidatos que vocês escolheriam, se você tivesse que escolher o candidato melhor. Qual que vocês escolheriam? Façam aí. Passando com uma amiga na casa da família dela e o primo dela tinha levado uma galera. Fomos eu, ela e o primo com os amigos. Então, né, tipo, a gente vai dividir banheiro. Aí eu deixei o negocinho ali. Já, vamos resolver a situação. Cara, foi ótimo. O negócio funciona. Não faz. Tá bom. Soltou o microfone aí. Vamos lá. Alguém já conseguiu fazer aí? Tá. Ligou de novo o microfone, tá? Bom, agora acho que fechou. Ó, o João Pedro calculou ali, tá? Calculou a média do A como 6,8 e a média do B como 6,4. Ele escolheria o A, tá? O João Pedro escolheria o A. Deixa eu pegar aqui Deixa eu colocar aqui no quadro esses números, tá? O A, o B, vamos colocar aqui média, moda e mediana. A média do A foi 6,8 e a do B 6,4. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem é a moda do A e a moda do B? Todo mundo está vendo? O candidato A teve moda de 6. O candidato B teve moda de 7. Então, a moda aqui é 6, a moda aqui é 7. O candidato A teve mediana. Quem é a mediana aqui, né? Vocês podem ver que ambos tiveram notas crescentes aqui. Os dados estão ordenados. 5, 6, 6, 8, 9, 5, 6, 7, 7, 7. Eu tenho 5 observações. Então, a mediana é a posição central. A posição central aqui é essa daqui, ó. Para o candidato A mediana é 6. Para o candidato B, a mediana é 7. Ok? Deixa eu ver se foi isso que o João escreveu. Espera aí.
6 e 6, 7 e 7. Eu escolheria o A. E aí, com base nisso, o que vocês acham? Qual dos candidatos vocês escolheriam? Um candidato com média 6,8, o outro média 6,4. Esse aqui moda 6, esse moda 7, esse aqui moda 6, esse aqui moda 7. Mediano, desculpe. Por 2 critérios, né, se você olhar, o candidato B vence o candidato A. Mas na média ele perde. O que aconteceu aqui, né? Esse candidato A teve esse 9 aqui, ó. Essa nota 9 puxou a média para cima, ok? Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que ele teve esse 9, né, ele teve 3 notas abaixo de 7. O candidato B só teve 2 notas abaixo de 7. Tá? Ou seja, mas o candidato B não conseguiu tirar mais de 7 em nenhuma prova, enquanto que o candidato A tirou 8 e 9. Qual dos dois é o melhor? Queria ouvir outra opinião aí. Por enquanto, só o João Pedro se manifestou. Ele escolheria o A. Mas e vocês, se fossem escolher? Vocês só sabem isso dos candidatos. Tá? E calcularam a média, moda e mediana. Qual deles vocês escolheriam? Eu vou de B. Iria de B. Mais alguém aí quer dar a sua opção? Daniel escolheria o A também. Tá, vários de vocês estão escolhendo o A, né? Mas o importante é só vocês entenderem a diferença dos dois casos, né? Por exemplo, depende do seu objetivo, tá? A gente pode provar isso, não aqui, mas em outras disciplinas, tá? Que se você tem um problema muito grande em que alguém tire uma nota muito baixa, tá? Sempre que você tiver chutando na média, usando a média como melhor critério, você vai estar minimizando, tá? Que coisas extremas aconteçam. Como é que eu vou explicar isso para vocês aqui? Seria mais ou menos assim, se você tiver uma perda muito grande, tá? Se você tiver uma perda muito grande e essa perda crescer de forma quadrática, ou seja, quanto mais distante da sua meta, essa perda vai ficando cada vez pior para você, você deveria chutar na média. A média é um bom chute quando você está tentando minimizar perdas quadráticas. É difícil explicar isso nesse momento do curso para vocês, mas vocês vão aprender a diferenciar isso em outros momentos. O candidato A aqui, ele tem essa vantagem, porque ele tem esse 9 aqui, né, que puxa bastante a média para cima. Então, você acaba tendo uma chance grande, olhando para o candidato A, ele parece ser um cara que tem uma chance muito grande de dominar algum desses conteúdos aqui, ou ir muito bem em alguma coisa que o candidato B não parece demonstrar ter essa capacidade, ele parece que sabe um pouco de tudo. Por outro lado, imagine que para você é essencial que alguém saiba 70% de um conteúdo. Imagina que 7 é como se fosse assim, ó, 7 ele sabe o satisfatório, 7 também satisfatório, 7 satisfatório. Apenas em 2 disciplinas, o candidato B não alcançou uma nota, vamos dizer assim, satisfatória de proficiência, enquanto que o candidato A teve 3 provas que ele não alcançou esse nível mínimo de proficiência, certo? É como se fossem disciplinas, né? O que vocês prefeririam, tá? Eu disse para vocês que era para escolher um candidato, vocês escolheram o A, né? Mas imagina aqui na ENSE, tá? Vocês estão entrando na ENSE, a ENSE tem média 7 para passar direto. E depois é média 5 quando você faz prova final. Vamos imaginar que aqui na ENSE a média fosse 7 e acabou. 7 passou e não tirou 7, reprovou. Vamos imaginar isso, certo? E aí, um de vocês tira essas notas aqui, ó, das matérias do primeiro período. E outro de vocês tira essas notas aqui nas matérias do primeiro período. Qual deles vocês gostariam de ser? O A ou o B? Vocês prefeririam o A ou o B? O A reprovou em 3 disciplinas.
mas ele tem um CR mais alto, um coeficiente de rendimento mais alto que o candidato B. Mas ele reprovou em 3 disciplinas, e o candidato B reprovou só em 2. Qual deles vocês preferiam ser? O A ou o B? Agora vocês estão mudando para o B, né? Agora estão mudando para o B. Agora uma pergunta, né? Se você saísse pelo corredor e visse assim, pô, a turma inteira reprovou nas 3 matérias, mas teve um cara da turma que passou em 3 e reprovou em 2. Esse cara é o melhor aluno da turma? O que vocês acham? Imagina que a turma inteira, todo mundo tirou essas notas aqui. E um carinha só tirou essas notas aqui. O que você acha que ia ser dito pelos corredores em relação aos dois? Quem foi o melhor no semestre, o A ou o B? O que vocês acham? Na prática, ia acabar sendo o B, porque ele foi o cara que foi aprovado em mais disciplinas do que o A, certo? Mas, de novo, na hora de escolher uma bolsa, a gente dá bolsas aqui, né? Bolsa de monitoria, por exemplo. Qual dos dois é o mais qualificado para o critério da que a gente dá a bolsa aqui? É o que tem maior CR, é o A, tá? Ou seja, depende do critério. Eu só dei esse exemplo agora aqui para lembrar vocês que vocês mesmos já fazem esse tipo de coisa, tá? Vocês, foi quase unânime aí nos comentários que vocês acharam o desempenho do B mais apropriado que o do A, se isso aqui envolvesse reprovação, certo? Então, não é uma coisa óbvia você dizer que o A é melhor que o B, certo? Ok? Isso tudo vai depender do seu objetivo. Ok? Dúvidas? Todo mundo entendeu o argumento aqui? Então, a lição até agora, e quando eu falei de média, moda, mediana, que eu estou terminando essa parte, a lição é: faça um gráfico primeiro. Fez o gráfico? Aí você olha média, moda e mediana. Tá? Qual é a grande vantagem da média? Propriedades algébricas, tá? A média, ela é boa porque ela usa todas as informações dos dados, tá? Mas ela tem problemas. Qual é o problema dela? É valores extremos. Então, a mediana aparece como uma medida que a gente fala a palavra robusta. Ela é robusta a extremos. O que quer dizer isso? Mesmo que seus dados tenham valores extremos, ela não é muito afetada por eles. Então, ela é robusta a valores extremos, certo? Então, a mediana aparece como uma medida boa para representar um conjunto de dados quando você tem valores extremos. Ok? Estamos na metade da aula. A gente vai sair aqui de mediana, e média e moda, e vamos falar de quantis, tá? Esse conceito aqui de quantio já não costuma ser apresentado muito no ensino médio, e eu não sei se vocês têm alguma familiaridade. Alguém aí já ouviu falar de quantis? Quantis de distribuição? Alguém escreve aí para mim? Se já ouviram falar de quantis? Nunca ouviu. E já ouviram falar de quartis? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, já ouviram essa expressão? Tá, a maioria está dizendo que não, alguns sim, mas já vou dizer para vocês. Vocês já conhecem um quartil, tá? Tem um quartil que vocês já conhecem. E se vocês conhecem ele, vocês já conhecem um quantil, tá? E vocês já vão descobrir qual é, tá? O que é um quantil, tá? Um quantil é uma medida, tá? Que divide as suas observações em 2 partes, tá? O seu conjunto de dados em 2 partes. A gente costuma dizer assim, ó, um quantil de ordem P, ou um P quantil, a notação que eu vou usar é Q de quantil, e dentro dele esse Pzinho aqui, tá? Esse P vai representar uma proporção, ok? Então, por exemplo, se eu escrever assim, o quantil de ordem 0,4, tá? Quantil de ordem 0,4. Ou
o quantil de 40%, é outra maneira que a gente fala. O quantil de 40%, pode falar em percentual. O quantil de 40%, o que significa isso? Tá? Esse número, ele vai estar associado a um ponto onde P%, né, das observações está abaixo dele, tá? E 1 menos P acima dele. Então, se eu falar o quantil de 40%, o que significa isso? 40% das observações são menores do que esse número e 60% das observações são maiores do que esse número. Tá? Por exemplo, a gente viu a mediana. Né? O que era a mediana? A mediana era o valor que dividia o conjunto de dados em duas partes aproximadamente iguais, cada uma delas com 50%. Então, a mediana é um quantil. A mediana é o quantil de quantos por cento? A mediana aqui é o Q, abre parênteses, qual é o P da mediana? Pela definição que está aqui. A mediana é qual quantil? Vocês entenderam? 50%. Tá? Então, se alguém falar assim para você, quem é o quantil de 50% dos dados? A pessoa está perguntando para você qual é o número, tá, que separa 50% abaixo dele e 50% acima dele. Se alguém falar quem é o quantil de 90%, é o ponto onde você tem 90% dos dados abaixo dele e 10% acima dele. Ele sempre está associado com o valor abaixo, ok? Então, o quantil de 10%, 10% estão abaixo desse número, ok? Você já viu quando alguém fala assim, já viu na televisão quando alguém comenta assim, os 1% mais ricos do Brasil ganham tanto? Já viram falar disso? Ou os 1% mais ricos têm tanto por tantos por cento da riqueza? Já ouviram falar disso? Esse número, essa informação? Os 1% mais ricos? O que são os 1% mais ricos? São as pessoas que têm uma renda, né, que têm uma riqueza, tá? Que se você pegasse a riqueza de todas as pessoas do país, tá? Elas estariam acima do quantil de 99%. Na verdade, eu acho que nem é 99% da riqueza. Geralmente, os 1% mais ricos têm 90%, são números mais baixos, não chega a ser 99%, tá? Mas, aliás, às vezes, deixa eu ver, 1%, eu acho que 99% é muito, geralmente é um pouco menos do que isso, tá? Mas o mais importante os 1% mais ricos são aqueles que estão acima do quantil de 0,99%. Os 10% mais ricos são aqueles que estão acima do quantil de 90%. Quantil de 0,9%. Ok? Estão entendendo? Essa é a ideia do quantil. Ele serve para dividir a distribuição em duas partes. Tá? Então, alguns quantis são bem conhecidos. Tá? Por exemplo, quando você pega os valores que dividem o seu conjunto de dados em 3 partes. Tá? Por exemplo, o valor que divide o seu conjunto de dados em 25% abaixo dele e 75% acima dele é chamado de primeiro quartil, ou Q1. Tá? Então, se você vê alguém falando em primeiro quartil, ela está falando do ponto onde abaixo dele tem 25% das observações e acima dele tem 75% das observações. Quem é o segundo quartil? O segundo quartil é o que divide os dados em duas partes, 50% abaixo dele e 50% acima dele. E quem é o terceiro quartil? É aquele valor que divide 75% abaixo dele e 25% acima. Então, aqui é importante, é uma coisa que é óbvia, mas que no senso comum as pessoas acabam falando errado, tá? Se aqui está o seu conjunto de dados, tá? Aqui é a menor observação. Vou chamar aqui de mínimo e aqui eu vou chamar de máximo, tá? Você ordenou os seus dados.
Todas as suas observações estão aqui. Imaginaram isso? Se você precisasse dividir ele em 4 partes, quantos pontos você teria que usar aqui para dividir? Você teria que fazer quantos cortes aqui para dividir em 4 partes? A pergunta, não sei se está clara o que eu estou querendo dizer, né? Se você quer dividir em 2 partes, você tem que fazer um corte, certo? Você vai cortar no meio aqui. Metade para baixo, metade para cima. Se você quer dividir em 4 partes, quantos cortes você tem que fazer? É isso que eu estou perguntando. 3. 3 cortes, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui vai ficar meio esquisito, porque eu não consigo fazer direitinho aqui, mas se isso aqui tivesse mais ou menos... Espera aí que já foi errado, né? Espera só um pouquinho, volta. Espera aí. Eu quero dividir em 4 partes, né? Já fiz mal aqui. Então, eu vou botar um bem no meio aqui. Vou colocar um aqui e um aqui. Pronto, agora foi. Vamos imaginar que está mais ou menos dividido igual, tá? Aqui você teria 25% das observações, aqui você teria 25% das observações, aqui você teria 25%, e aqui você teria 25%. Quem seria esse primeiro ponto aqui? É o que a gente chama de primeiro quartil. Quem é esse cara aqui? É o segundo quartil. E quem é esse cara aqui? É o terceiro quartil. Ou seja, abaixo do segundo quartil tem quantos por cento? 25 mais 25. Abaixo do terceiro quartil tem quantos por cento? 25 mais 25 mais 25. 75%. Certo? Então, a primeira lição é: não existem 4 quartis. Ok? Se você quer dividir a população em 4 partes, você vai ter 3 quartis. Mas não é, tá? Aí aqui, decis. O que são decis? São pontos que dividem a sua população, o seu conjunto de dados, em 10 partes. Então, quantos decis existem? Não existem 10 decis. Existem 9 decis. Você precisa fazer 9 cortes para gerar 10 partes. Todo mundo está entendendo? E a mesma coisa, outro quantil conhecido, tá? É o percentil. Vocês já devem ter ouvido esse nome, percentil, alguma vez na vida, mas ele é mais ou menos a mesma coisa. O percentil, ele vai dividindo o conjunto de dados em pedacinhos de 1%, tá? Então, quantos percentis existem? 99. Você não pode ter 100 percentis, porque para você ter 100 partes, você tem que fazer 99 cortes. Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? Tudo bem isso? Isso é importante, tá? Por que isso é importante? Porque você vai começar a escutar na graduação, e você agora abrindo os olhos para isso, você vai escutar isso na rua, as pessoas, não na rua, mas você vai escutar na sua vida, tá? Se coloquem agora em relação aos brasileiros, tá? Vamos imaginar você agora aí. Pensa na sua altura. Pensa se você se considera um cara alto ou baixo. Uma pessoa alta ou uma pessoa baixa. Entenderam? Tentem se imaginar aí. E eu pergunto para vocês. Vocês acham que vocês fazem parte de qual grupo aqui? Tenta na sua mente se colocar onde você acha que você está. Se você é um cara aí que é bem alto, você pode pensar assim, não, com certeza eu devo estar nesse grupo aqui, ó, no grupo dos 25% mais altos. Se você é uma pessoa que é muito baixinha, você deve estar pensando agora, não, eu com certeza devo estar no grupo dos 25% mais baixos. Se você está ali no meio, você vai ficar na dúvida agora, se você está nesse grupo aqui, tá? Ou se você está nesse grupo aqui. Tudo bem? Todo mundo se imaginou aí? Todo mundo se imaginou? É importante todo mundo se imaginar. Como que você vai falar isso? Tá? Qual é o erro? Eu já vou de cara falar qual é o erro e eu vou colocar isso em algum momento, em alguma avaliação, para ver se vocês pegaram, tá legal? As pessoas tendem a dizer assim, eu tô no primeiro quartil.
eu estou no primeiro quartil. Ou as pessoas podem dizer, ah, não, eu estou no quarto quartil. Ou eu estou no segundo quartil. Tá? Esse tipo de coisa vocês vão escutar por aí. Só que isso está errado. Você pode dizer assim, ó, eu estou no primeiro quarto. Ou na das partes, né, que representam um quarto cada uma. Então, eu estou no primeiro quarto, mas ninguém fala isso, tá? Mas você até poderia dizer, se você vai utilizar a palavra quartil, lembre, o quartil não representa o grupo. Quartil é o ponto de corte. Vou repetir, tá? O segundo quartil não é o segundo grupo de 25% de observações. O segundo quartil é o ponto que separa 50% abaixo de 50% acima. Então, a pessoa aí, que é muito alta da turma e que se enxergou nesse grupinho aqui, ó, ele não vai falar que ele está no quarto quartil. Até porque não existe quarto quartil. Ele vai dizer, eu estou acima do terceiro quartil. Se você se viu como uma pessoa que está nesse primeiro grupo aqui, você vai dizer, eu estou abaixo do primeiro quartil. E se você está nesses outros aqui, você vai dizer, eu estou entre o primeiro e o segundo quartil, ou entre o segundo e o terceiro quartil. Então, qual é o erro aqui? É falar isso. Ah, eu estou no segundo quartil. Não, você não está no segundo quartil. Para você estar no segundo quartil, você tem exatamente esse ponto aqui. Ok? Então, na verdade, a gente não usa isso. E por que eu estou reforçando? Porque isso é um erro comum. Assim como as pessoas têm o senso comum de achar que a interpretação da média é a mesma da mediana, as pessoas tendem a enxergar quartil como grupo e não como ponto. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Isso, alguém colocou ali, a Maria Silva escreveu, só agora que eu estou vendo. Teria que falar que estou entre o quartil 2 e o quartil 3. Sim, a gente fala segundo quartil e terceiro quartil. A gente costuma falar assim, tá? A gente não fala muito quartil 1, quartil 2, quartil 3. A gente fala primeiro, segundo e terceiro. Mas é isso mesmo, tá? Então, guardem essa informação, porque eu vou botar isso em algum momento. Isso vai aparecer na frente de vocês em algum momento. Eu vou perguntar para vocês se vocês estão no primeiro quartil. Tá? Ou se você está no quarto quartil, ou coisas do tipo. Tá legal? Apareceu o quartil, tem que vir na sua mente um alerta. Quartis são pontos. Tá? E sabe como é que você lembra disso? Isso já está na mente, já está na sua mente. Só que é uma questão de terminologia. Vou perguntar aqui. Onde está a mediana aqui? A mediana é um desses quartis? A mediana é um desses quartis? Oi? Sim. Sim. A mediana é o segundo quartil. Você já viu alguém falar assim? Qual é a sua altura? Eu estou no grupo da mediana. Não existe isso. Você pode até dizer assim, eu acho que a altura é exatamente igual à mediana. A minha altura é igual à média. Mas você não vai dizer que alguém pertence... eu estou no grupo da mediana. Não existe, porque a mediana não é um grupo, a mediana é um ponto. Ok? E o segundo quartil é a mediana. Tá claro? Sim. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Os decis. Você não vai falar que você está no primeiro decil, certo? Você vai dizer que você está abaixo do primeiro decil, ou que você está entre o terceiro e o quarto decil. Você vai fazer esse tipo de afirmação. A mesma coisa o percentil, ok? Só que o decil e o percentil são divisões um pouco mais... ela está mais detalhada, né, do que o quartil, porque está dividindo a população em mais grupos, certo? Mas são os pontos. E tudo isso são quantis. E é mais comum você escutar por aí as pessoas falarem em quartis e percentis do que falar em quantil.
E o quantil mais famoso que existe é a mediana. Então, vocês já conhecem um quantil. Entenderam? Dúvidas até aqui na definição de quantil? De uma distribuição? Quantil vocês vão usar muito, tá? Percentil é usado no teste de QI. Pode ser. O percentil, ou então, quando diz assim, né? Se você tem um QI de tanto, você está acima do percentil tanto. Mas as pessoas tendem a também se colocar assim, né? Eu estou dentro do percentil tal. Está errado. Você está acima do percentil tal. Ok? Bom, vamos lá. Olhem esse daqui. Isso aqui tem a resposta, tá? Mas eu vou fazer no... Eu quero que vocês me digam. Vamos olhar para cá. Pela notação que eu estou apresentando. Esse aqui é o quantil de 25%. Todo mundo está enxergando? O quantil de 25%, ele é um quartil. Qual é o quartil que é exatamente igual a esse quantil de 25%? Tem algum quartil aqui que é igual? Primeiro. O primeiro. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Deixa eu botar no quadro, né? Deixa eu botar no quadro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O quantil de 25% é igual, tá, ao primeiro quartil. Todo mundo entendeu isso? Ele é igual a algum decil? Existe algum decil que separa a população em 25% abaixo dele e 75% acima? Existe algum decil que faz isso? 25% abaixo e 75% acima. Existe ou não existe? Não. Não existe, certo? Se não existe, então eu não posso escrever isso aqui como sendo um decil. Mas isso aqui é um percentil? Sim. O quantil é um percentil? Sim. Sim. Qual é o percentil? É o P o quê? Eu tenho 99 percentis. É qual deles? 25. O 25. Ou seja, é o 25º percentil. Certo? Todo mundo entendeu? Agora vamos lá. Aqui. O quantil de 50%. Primeira coisa que você tem que pensar. Ele é a mediana. Tá claro? Quantil de 50% é a mediana. Além disso, ele é um quartil. Qual é o quartil? Qual é o decil? E qual é o percentil desse quantil de 50%? O quartil é o segundo. O decil é o quinto. E o percentil é o 50º. Percentil 50. Todo mundo entendeu o que eu estou colocando aqui? Sim. Então, essa segunda aqui, você poderia escrever, né? O quantil de 50% é a mediana, é o segundo quartil, é o quinto decil e é o percentil 50. Tudo isso é a mesma coisa. Então, só o fato de você conhecer a mediana, conhece um quartil, já conhece um decil, já conhece um percentil, tá? E conhece um quantil. Tudo isso é a mesma coisa. Entenderam? Então, eu vou colocar aqui, tem as respostas aqui, tá? Depois, o quantil de 75%. Ele é o terceiro quartil e o 75º e assim por diante, tá? Então, o quantil de 40% é o quarto decil, né? O percentil 40, e a mesma coisa aqui, o quantil de 95% é só o percentil 95. Isso aqui vai ser muito utilizado para se fazer testes de hipótese e para fazer intervalos de confiança, principalmente, tá?
quando aparecer aquelas margens de erro e tal, você vai precisar desses percentis aqui, os quantis, na verdade. Todo mundo entendeu? Isso é só a notação, como que a gente chama eles. Tem outras divisões além dessas? Pois é. Eu só conheço a dos quintis, tá? A dos quintis são os que dividem a população em 5 grupos de aproximadamente 20%, tá? Então, tem 4 quintis, ok? Mas você pode criar a sua. Se você conseguir dividir os 100% em algum número que dê, é que não tem muitas opções, né, que não dê número quebrado, né? Então, em geral, as pessoas dividem apenas em quantidades que dão grupos iguais, né? Então, 100 pedaços de 1%, né? 4 pedaços de 25%, então tem 3 quartis. Então, você tem que dividir de uma maneira que fique grupos iguais, ok? Professor, Oi? só uma curiosidade. Eu fiz o ENAD, que é o exame Aham. da avaliação superior no outro curso, e depois veio o resultado. E na época eu fiquei... Não foi de cara que eu entendi. Porque ele gera os dados não de forma gráfica, ele gera só tipo percentil. Tipo, P de 7,5. Eu falei, será que eu tô acima do P de 7,5 ou abaixo? Aí eu demorei um pouquinho, olhei, não, tá. Essa nota aqui todos, o resto está abaixo, né? Algo desse tipo. Sim. Não é automático, né, esse entendimento. Não. Mas se eles te colocaram nesse percentil, você aproximadamente deve estar entre o... Eu não sei quantas divisões eles fizeram, tá? Porque pode ser que eles só tenham dividido em 4 partes, mas se eles dividiram isso em percentil mesmo, e o seu deu 75, você pode pensar que você está acima, né, do percentil 75. Então, 75% das pessoas tiraram notas menores do que você. Você poderia pensar assim, tá? Mas eu não sei se eles dão a resposta com 76, 77, ou se dos 75 pula direto para o 80, não sei se vai de 5 em 5, se vai de 1 em 1, entendeu? Para saber onde você está exatamente. Porque você poderia, de repente, fazer parte do 1% com nota mais alta, mas eles só disseram que você estava nos 25%, no grupo dos 25% que tiraram nota maior. Eu não sei como que eles apresentaram esse número, tá? Essa foi de 4 em 4 só, não dá De para... 4 em 4, tá. É. Então, com certeza, você estava ali, se você fosse dividir em grupos, né? Você estaria entre, né? Você sabe que teria pelo menos 75% das pessoas abaixo de você, mas você poderia ser que fosse 76, 77 ou 78. Então, você estaria nesse grupinho ali entre 75 e 79, né? Alguma coisa assim. Enfim, mas é isso, você foi bem, esse é o ponto, tá? O legal é que eles poderiam colocar gráfico, né? Porque o gráfico é uma coisa que você não precisa ter conhecimento quase nenhum, é uma coisa muito intuitiva. Eles colocam lá, até colocam descrevendo, tipo, no estado, no Brasil, mas é muita informação, e como elas são dispersas, eu vejo cada vez mais a importância de fazer gráficos bem. Eu já tive a situação de ter que fazer gráficos por isso que eu estou aqui também, porque você nunca sabe. O conhecimento de estatística é muito pobre, até para quem é formado em outros cursos. Então, eu me considero conhecimento pobre e vejo o quanto que é importante saber o que é analisar num gráfico e expor em gráfico, né? Porque os dados todos assim, por mais que ele coloque informação para fechar, você gasta tempo para poder fechar tirar alguma coisa de útil, né? Sim. E tem uma coisa que vocês vão mostrar agora já, tá? Isso é o teórico, como que você chama os quantis. Mas como que você calcula na prática? Eu vou mostrar para vocês que na prática tem muitos problemas para se calcular quantis, tá? E é esse o ponto que eu vou falar agora aqui, ó. Como que você encontra os quantis? Vai ter 2 formas que eu vou apresentar. Para dados desagrupados e para dados, ok? A forma que eu vou apresentar para dados agrupados é uma forma única,
que os livros usam e é a melhor maneira para usar, igual aquela da mediana. Tá? Agora, a forma que eu vou apresentar para vocês aqui, para encontrar os quantis de dados desagrupados, eu vou apresentar a forma mais simples. E já vou de cara dizer para vocês, tá? Que existem mais de 20 maneiras diferentes de se encontrar um quantio. Tá? Se você for fazer no R, ele dá 20 e poucas opções para você. Você escolhe qual que você quer. Mas eu vou dar uma regra para vocês fazerem isso. Tá? Então, basicamente, vai funcionar assim. Vamos lá para o quadro. Você vai fazer o seguinte. Imagina que as suas observações, tá? Você tem uma variável x, seus dados são, sei lá, 7, 1, 3, 4, assim por diante. A primeira coisa que você vai fazer é ordenar os dados, certo? Então, você vai pegar esses dados aqui. Esse aqui são os meus, vou chamar aqui de xi, para ir variando de 1 até n. Você vai agora fazer as estatísticas de ordem, ou seja, xi entre parênteses. Você vai colocar menor, você vai pegar a segunda menor, você vai pegar a terceira menor, depois a quarta menor, e assim por diante. Você vai ordenar os dados, certo? É a primeira coisa que você vai fazer. Então, ordene. A segunda coisa é a seguinte: se você quer encontrar o quantil de ordem P, ou o quantil de 0,5, o quantil que você quiser, né, de ordem P, P é a proporção, você primeiro vai descobrir a posição onde ele está. Como que você vai fazer isso? Vou colocar aqui um exemplo. Imagina que nesse caso aqui, você tenha um conjunto de observações igual a 30. Ok? Vamos imaginar que você tem 30 observações. E aí alguém pede para você o seguinte: me dê o quantil de... vamos botar aqui um número que não seja difícil, né? Eu vou mudar de 30 aqui, eu vou colocar 31, só para facilitar minhas contas, tá? Imagina que você tem 31 observações. E aí eu peço para você o quantil de 25. O quantil de 0,25. Como que você vai encontrar o quantil de 0,25? Quem é o quantil de 0,25? Ele é outro quantil conhecido, né? Quem é? É ele? É o quantil de 0,25? Primeiro quantil? Primeiro quantil. Ok, é ele, tá? O que você vai fazer? Primeiro você vai tentar descobrir a posição dele. Eu vou chamar de L, vou botar aqui embaixo. L é a posição dele. Depois eu volto ali para cima, tá? L é a posição. Você vai chamar o seguinte: se você quer o quantil de 0,25, você vai fazer essa conta aqui, ó. Você vai fazer P vezes N mais 1. Então, eu vou colocar aqui. Quem é meu P? 0,25. Vezes. Quem é N mais 1? 31 mais 1. Ok? Isso aqui vai dar 32. Vezes 0,25, é a mesma coisa que dividir por 4. 32 por 4 dá 8. Todo mundo entendeu? Tudo bem aqui? Então, eu vou ler aqui, ó. Calcule L, onde N é o número de observações. Você fez isso aqui. Se L for inteiro, o quantil P, ou P quantil, será a Lésima observação XL. Então, vamos olhar aqui o que eu estou dizendo. Deu um número inteiro? Deu. Então, quem é o meu quantil de 25%? É o meu X8. O que representa esse X8 com esse 8 entre parênteses aqui? O que representa isso aqui? X8 com 8 entre parênteses. O que representa? Lembra da aula passada? Eu falei disso. Quer escrever alguma coisa aí para lembrar? O que é o X8? É o oitavo menor valor? O oitavo menor valor. Muito bem. Tá? Então, o que você vai fazer? Você está com os dados aqui ordenados. Tá? Esse aqui são os dados desordenados, essa coluna. Você vai ordená-los.
Depois de ordená-los, você vai contar até o oitavo. O oitavo menor valor é a oitava estatística de ordem. Então, o oitavo menor valor é o primeiro quartil. Todo mundo entendeu o raciocínio aqui? Qual vai ser a questão, tá? Esse caso aqui, ó, é unânime. Qualquer livro vai usar o mesmo critério. O grande problema é quando você tem coisas do tipo assim. Você calcula o L e o L deu, por exemplo, 8,5. O que você faz se o L dá 8,5? Você não tem a estatística de ordem na posição 8,5. Então, qual vai ser o critério que eu vou adotar aqui com vocês? Se deu 8,5, você vai fazer a média entre o x8 e o x9. E dividir por 2. Entenderam? E aí, esse caso aqui, a maioria dos critérios fazem isso. Mas tem um caso mais polêmico ainda. Se você calcular o L e der 8,25, ok? Alguns livros vão começar a fazer médias ponderadas, alguns critérios vão usar média ponderada, uns vão truncar, enfim, como tem milhares de critérios, eu já falei para vocês que tem mais de 20, aqui nessa disciplina eu vou usar o mais simples que tem, que a gente vai arredondar isso aqui para 8. Ok? E para mim vai ser o x8. Mas lembrem, tá, que existem outras formas mais elaboradas de se fazer. Tá? Por exemplo, uma forma que alguém poderia fazer aqui é o seguinte. Esse 8,25 está mais perto do 8 ou mais perto do 9? Está mais perto do 8, né? Um critério que você poderia fazer é uma média ponderada do x8 com o x9 e colocando assim, numa escala de 0 a 1, tá? Esse aqui, ele está muito mais perto do 8 do que do 9. Eu poderia dar peso 0,75 para ele e peso 0,25 para o x9. E aí, aqui você dividiria pela soma dos pesos, que é exatamente 0,75 mais 0,25, que é 1, né? Então, na prática, é só fazer 0,75 vezes o x8 e 0,25 vezes o x9. Percebam que não é pegar o 0,25 e multiplicar pelo 8 aqui, pelo x8, tá? Como ele está mais perto do 0,8, o peso seria 1 menos, né, a distância dele para o x9. Então, por isso que deu 0,75. E aqui seria 0,25. Esse é um critério que você poderia fazer, que dá um peso maior para o x8 do que para o x9. Mas, como eu disse, tem mais de 20 maneiras de fazer isso. Então, a gente não vai esquentar a cabeça, tá? E vamos arredondar. Se a conta der 8,25, você vai usar 8. Aqui nessa disciplina. Tá? Em outra disciplina, com outro professor, você pergunta qual o critério que ele quer. Não vai acontecer. Tá? Essa matéria só é dada aqui. Essa parte de quantio é só aqui mesmo. Depois você vai ver quantio de variável aleatória. A definição ela é universal. Tá? Se acontecer de dar no meio, 8,5, 9,5, 15,5, você vai fazer a média. Isso é uma coisa que é aceita por todo mundo. E se der um número inteiro, é ele e acabou. Ok? Então, se você olhar aqui no quadro, aqui no slide, está escrito exatamente isso. Se ele não for inteiro, utilizar alguma aproximação. Exemplo, arredondar L para o inteiro mais próximo. E outra aqui, caso L esteja no centro entre dois inteiros, calcular a média desses dois inteiros. Obviamente, dependendo da aproximação, você vai ter valores diferentes dos quantios. Todo mundo entendeu a ideia aqui de como encontrar um quantio? Deixa eu ver lá, alguém escreveu, o oitavo termo em ordem crescente, muito bem, oitava menor observação, perfeito. Tá? Então, vamos fazer um exemplo disso. Aqui, ó. Imagina que você pega uma cidade, tá? E você conta quantas casas tem
nos quarteirões. Você pega uma amostra de 50 quarteirões, 50 quadras, né, numa cidade, e conta quantas casas tem. Você pegou uma amostra aleatória, certo? E aí aqui estão os dados. Então é como se fosse assim. O que esse 2 aqui representa? Na sua cidade, dos 50 quarteirões que você observou, tá? Um desses quarteirões tinha 2 casas. Outro quarteirão tinha 2 casas. Outro quarteirão tinha 3 casas. E assim por diante. O quarteirão que tinha mais casas que você viu nessa sua amostra foi um quarteirão que tinha 97 casas. Entenderam? Os dados já estão ordenados. Como os dados já estão ordenados, fica fácil aqui de calcular quantis. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Eu quero encontrar esses caras aqui. Ó. Vamos fazer essas contas aqui. 25, 50, 75, 04, 095, tá? Vamos pensar. Primeiro quartil. Como que você vai encontrar o primeiro quartil aqui? Qual é a conta que você tem que fazer para encontrar o primeiro quartil? Então, eu vou para o quadro, tá? Você vai vir aqui. Ó. Deixa eu chegar para cá. Tá aqui, exemplo. Quem é o N? Nesse nosso exemplo aqui. 50, estão vendo? Eu tenho 50 observações. Então, N é 50. Quem é o primeiro que eu quero calcular? É o quantil de 25%. Para eu encontrar o quantil de 25%, vamos lembrar, esse aqui, não precisa escrever isso, mas eu só estou lembrando. É o primeiro quartil. Para eu calcular o primeiro quartil, eu vou pensar na posição dele. Qual é a posição dele? Tá? A posição dele, tá? Porque esse cara aqui, ó, vai ser o nosso XL, tá? Esse quantil aqui, ó, ele vai estar, é o nosso X da posição L. Vamos descobrir quem é o L. Pela nossa formulazinha que a gente colocou, isso vai ser P vezes N mais 1. Ok? Então, quanto que dá isso aqui? 51 dividido por 4. Quanto que dá isso? Eu nem sei. Alguém faz aí para mim? Acho que eu tenho isso aqui no quadro aqui, né? Não, não tenho. Já está aproximado. Então, eu preciso que alguém faça aí. Quanto que é 51 por 4? Alguém coloca no chat aí para mim. 12,75. Ok. Então, isso deu 12,75. Deu um número inteiro? Não. Ok? Deu 12,5? Não. Está mais perto de 13. Se você quiser fazer uma média ponderada, eu não me importo. Mas nessa disciplina aqui, eu vou aceitar que você aproxime isso aqui por 13. Ok? Então, o que significa isso? A posição do primeiro quartil vai ser o nosso x13. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar lá para o conjunto de dados e vai ver onde é que ele está. A primeira linha tem 10 observações, né? Então, aqui é o 10º menor. 11º, 12º, 13º. É esse 20 aqui. Ó. O 20 é exatamente o x13 em estatística de ordem. Então, a resposta aqui é 20. Esse é o nosso primeiro quartil, ou quantil de 25%. Todo mundo entendeu o que foi feito? Sim. Vamos pegar um mais complicadinho aqui. Vamos fazer um quantil de 95. O quantil de 95 não é nenhum quartil, não é nenhum decil, é só um percentil, eu vou deixar assim, tá? Eu preciso achar a posição dele. Então, a posição dele vai ser P, que é 0,95, vezes N mais 1, que é 50 mais 1. Alguém vê para mim quanto é que dá 0,95 vezes 51? Coloca no chat. 0,95 vezes 51. Coloca no chat, por favor. 48,45.
Aqui é cruel, né? Está bem pertinho do meio ali, né? Mas, enfim, se quiser aproximar, pode aproximar, mas eu vou aceitar que você aproxime isso daqui para o inteiro mais próximo, 48. Ok? Então, qual vai ser o meu quantio de 95%? É o meu x48. Quem é o x48, né? Vamos lembrar. Esse aqui é o x50, né? A 50ª menor observação. Então, se esse é o 50, esse é o 49, esse é o 48. É o 90. Então, aqui vai dar 90. É um quantio aproximado, tá? Porque eu estou fazendo essas aproximações aqui. Entenderam? Se tivesse dado 48,5, o que eu ia fazer? Eu ia fazer a média do x48 com o x49. Tá claro, pessoal? O que foi feito aqui? Então, vamos lá olhar a resposta lá. Aqui tem todos eles, tá? Então, aqui tinha, né? Eu não tinha visto. Foi mal. Eu não tinha reparado, eu tinha olhado só para cá. Tá aqui a resposta, né? O L, né? O L deu 12,75 no primeiro. Para encontrar a mediana, deu exatamente 25,5. Então, foi a média do 25º com o 26º, deu 31. Para achar o terceiro quartil, ficou 38,25, arredondei para 38. Para achar o quarto decil, deu 20,4 a posição, então aproximei pela 20ª menor, que é 25. E, por fim, essa última que a gente acabou de fazer, que deu 90. Tá claro? Como é que encontra? Tudo bem? Sim. Então, agora eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês enxergarem como isso é complicado. Imagina que você tem um conjunto de observações, é esse conjunto aqui. 0, 1, 1, 1. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que você observou esses dados aqui. Tá? Você chega e vai entrevistar pessoas na rua e pergunta assim: quantos filhos você tem? A primeira pessoa que você entrevista falou 0. E os outros 4 que você entrevistou falaram 1. Ok? Aí eu vou perguntar: quem é o quantio de 50%? Quem é o quantio de 50% aqui? O quantio de 50% é a mediana, certo? Reparem que essa fórmula que eu apresentei para encontrar quantias aqui também funciona para encontrar a mediana. Ela vai funcionar sempre, tá? Porque como que funciona aqui? Você vai fazer... Quem é o L aqui, né? O L vai ser 0,5 vezes N mais 1. Então, isso aqui vai dar 0,5 vezes 6, que é 3. Então, isso aqui é o x3, que é 1. A mediana é 1. Certo? Todo mundo concorda aqui? Que a mediana é 1? Agora eu vou perguntar para vocês aqui. Quem é o quantio de... Deixa eu ver... Quantio de 80%. Quem é o quantio de 80%? Quantio de 80%. Vou colocar embaixo o L aqui, que é 0,8 vezes N mais 1. Isso aqui vai dar 0,8 vezes 6, né? Então, isso aqui vai dar 4,8, é isso? É, né? Se você tem 4,8, a gente poderia aproximar isso daqui para 5. Então, o quantio de 80% é o x5, que é... Quanto é o x5 aqui? Quanto é o x5? Quanto é?
É o XC 1. Vocês estão vendo? Que é 1. Então, o que acontece aqui? Você está dizendo para mim que o quantil de 80% é 1. Quanto vai dar o quantil de 90%? Quanto vai dar o quantil de 90%, o quantil de 95%, o quantil de 70%, o quantil de 40%? Quanto vai dar? Um para todo mundo, certo? Então, assim, qual é a lição que tem que ficar aqui, tá? Dá a moda também dá 1, né? Uma lição que vocês têm que lembrar é que quando alguém fala em quantis, vem na mente aquela ideia que está dividindo em partes iguais, né? Aquele exemplo, eu acho que foi o Alexandre que falou, né? Eu não sei se foi ele, eu não reconheço a voz ainda, mas aquele exemplo do ENAD. Alguém falou do ENAD, não sei quem foi. Tá? Achei que foi o Alexandre, mas não sei. Se não foi, pode me falar aí. Se você calculou um quantil, um percentil qualquer, e o valor que você encontrou foi 1, foi 15, foi 50, não necessariamente quer dizer que você tem 75% abaixo daquele valor e 25% acima. Se você calculou uma mediana, não quer dizer que você tem 50% abaixo e 50% acima, tá? Esse exemplo aqui está me mostrando isso. Qual é a interpretação desse 1 aqui, ó? Dessa primeira que a gente fez aqui, da mediana? Se você não olha os dados, qual é a interpretação que vem? O quantil de 50%, que é a mediana, deu 1. Então, eu tenho aproximadamente 50% das observações abaixo de 1 e 50% acima de 1. Olhem para os dados. Isso é verdade? Isso está perto da verdade? Não, isso está muito longe da verdade. Tá? Outra coisa, quando a gente calculou o quantil de 80%, deu 1 também. Isso significa que você tem 80% abaixo de 1 e 20% acima de 1? É o mesmo conjunto de dados. Estão vendo? Ou seja, as estatísticas descritivas, se você não olhar para os dados um pouco, a forma deles, se você não fizer um histograma, alguma coisa, você tem grande chance de ser enganado. Tá? Porque se eu chego para você e digo assim, o quantil, qual é o menor valor aqui? Vamos de curiosidade, né? O quantil de 20%, quanto é que dá aqui o quantil de 20%, né? Que seria 1,2 já pegaria 1, né? Tem que ser mais. Tem que ser o quantil, vamos pensar, 25%. Se fizer 25%, já passa de 1,5? Quanto que é 0,25 vezes 6? Vezes 4, dá exatamente 1,5, certo? É isso? 25% de 6 é 1,5, perfeito. Então, aqui, até o quantil de 25%, tá? Tudo vai dar 0. Passou do quantil de 25%, começa a dar valores iguais a 1. Só o quantil de 25% que vai dar a média entre o 0 e o 1. Todos os outros vão dar ou 0 ou 1. Ok? Se eu chego para você e falo assim, o primeiro quartil da variável número de filhos dos meus entrevistados deu 1. O que vai vir na sua mente? Pô, 25% dos meus entrevistados têm até um filho e 75% têm mais de um filho, um ou mais filhos. É uma informação. Na sua cabeça vai parecer que muita gente tem muitos filhos. Mas se eu falar para você que o quantil de 90% é 1, na sua mente vai vir o quê? Pô, todo mundo só tem 0 ou 1 filho. Quase ninguém tem muitos filhos. Ok? Ou seja, só olhar o quantil, só olhar a medida, pode te enganar. Porque vai depender da população. Ok? Todo mundo entendeu isso? Esse exemplo que eu falei aqui? Não pode, né? Como é que o quantil de 30% está dando igual ao quantil de 90%? Isso pode acontecer. É só para vocês saberem que isso acontece. Ok? Então, deixa eu fazer o seguinte rapidamente aqui. Vocês têm alguma dúvida, podem perguntar. Mas eu quero abrir no R aqueles dados lá
os dados do Enem, tá? Só para a gente... Deixa eu abrir aqui meu R, aqui. Achei. Eu vou abrir aqui rapidinho o meu R, tá? Deixa eu só fazer aqui bem rápido. Só vou mudar o diretório aqui. Já vou aumentar a letra, tá? Dados recebe read table Enem 2016.txt header igual a true. Abriu. Pronto. Agora deixa eu aumentar a letra aqui para vocês enxergarem. Vamos botar 24. Vamos botar aqui. Vamos limpar. Pronto. Todo mundo enxergando aqui? A minha tela bonitinha aqui? Vamos assumir que sim, né? Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqueles dados de matemática, tá? E vou colocar aqui um summary. Olhem o que apareceu aqui. Quando eu dei um summary nas minhas notas de matemática, apareceu o mínimo. Olha o que apareceu aqui, ó. First, né? E aqui é o primeiro, tá abreviado, mas é primeiro quartil, 442,8. Mediana, né? Que é o nosso segundo quartil. Média, terceiro quartil e máximo. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui com redação. Tá? A gente já tinha visto que a redação tinha uma amplitude maior, né? Um menor valor aqui de mínimo, um maior valor de máximo. E a gente já tinha visto também que a média era maior. Acho que eu tinha mostrado, não sei se eu tinha mostrado não. Mas a média das notas de redação está 563. E a média da nota de matemática das escolas está 492. A redação está com a nota bem maior. Agora, olhem os quantis que tem aqui, que são os 3 quartis, né? Primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. Vocês estão vendo que a redação tem todos os quartis maiores do que os quartis da redação são todos maiores que o de matemática, né? Então, como é que você interpreta, por exemplo, esse 609,9 aqui, né? Você vai falar, aqui são 15 mil escolas, né? Então, aproximadamente 75% das escolas tiveram média de redação abaixo de 609,9. E 25% tiveram nota acima de 609,9. Entenderam? Essa é a medida. E aqui no R, tá? Existe uma função chamada quantile, tá? Se você escrever aqui, ó, vou pegar a redação e vou escrever aqui quantile, quantil de redação, só tem que lembrar se eu coloco primeiro a variável ou primeiro o percentual. Deixa eu fazer um teste aqui. Primeiro eu vou botar o percentual. É o contrário. Então, deixa eu ver se é aqui. Aqui. Olha o que apareceu. Eu calculei o quantil das notas de redação, o quantil de 50%, ou seja, a mediana, certo? Quanto é que deu a mediana? 546,822. Olha o que estava lá antes. 546,8. Aqui estava arredondado, mas é o mesmo valor. Ok? E por aqui eu posso calcular qualquer quantil, né? Posso pegar aqui 95%. Aliás, 99%, vamos pensar. As 1% melhores escolas tiraram que nota em redação? 787,37 é o ponto que separa as 1% melhores das 99% piores. Ok? Vamos ver quanto é que é essa nota em matemática? 707. Ok? Todos os quantis praticamente são maiores na redação em relação à matemática. O importante é saber interpretar isso aqui, tá? O que é esse 707 aqui? Significa que 99% das escolas tiveram uma nota média de matemática no Enem de 2016
abaixo de 707,51. Ou 1% das escolas, né, tiveram uma nota média de matemática, aproximadamente 1%, tiveram uma nota média de matemática acima de 707,51. Oi, diga. Tentar alguma coisa? Ou só o microfone que esbarrou? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui? E aqui no R, tá? Se você procurar no Help e colocar aqui Help Quantile, ele vai te dar várias opções. Se você apertar aqui, ele vai abrir uma janelinha, tá? Uma página em HTML, tá? Que tem o help dessa função, tá? Ele está abrindo aqui. E aí ele tem os métodos default dele, tá? Mas ele tem vários aqui, ó. Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, ele tem os tipos. Olha só. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ele vai colocando várias opções aqui, ó. Tipo 7, tipo 8, tipo 9, tipo 10. E tem outras opções que não estão nessa função, tá? Mas tudo isso aqui são formas diferentes de se calcular a mediana. É só você variar esse tipo aqui, ó. Você escreve quantile, os dados, você coloca o quantile que você quer, e depois você coloca aqui, ó, type, igual ao que você quiser. Uma outra coisa interessante aqui, ó, deixa eu abrir aqui no R para vocês verem. Quando eu peço esse quantile aqui, ó, quantile de matemática, eu posso escrever assim também, ó. Probs igual, vou colocar aqui o quantile de 1% e o de 99%. Se eu escrever assim, ó, o que eu estou pedindo para ele? Eu estou pedindo para olhar os quantis associados às seguintes proporções. Eu boto uma lista. Esse C aqui é porque eu estou colocando como se fosse um vetor, tá? É uma lista que tem dois valores, 1% e 99%. Ele vai me dar já os dois quantis, ok? Se eu tivesse colocado mais um número ali, por exemplo, vou colocar o quantile de 5%, o quantile de 95%. 95%. Ele vai me dar agora 4 quantis como resposta. Quantile de 1%, 5%, 95% e 99%. Todos eles já prontos aqui.